O delegado federal responsável pela investigação da facada de Adélio Bispo no ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018 vai comandar a diretoria de inteligência da Polícia Federal. A nomeação de Rodrigo Moraes Fernandes foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Rodrigo Fernandes foi responsável por 2 inquéritos sobre o atentado contra Bolsonaro. O delegado concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho e não houve mandante. A motivação do crime teria sido inconformismo político. Em 2019, uma perícia apontou ainda que Adélio tinha transtorno delirante persistente. Ele segue internado em um presídio federal em Campo Grande. E aí, Ana Paula Henkel, o que achou aí da nomeação do delegado federal para comandar a diretoria? Pura coincidência, apenas coincidência. Um caso que ainda tem tantas perguntas, né? Até hoje nós não sabemos como o nome do Adélio foi parar na entrada da Câmara dos Deputados naquele fatídico 6 de setembro, né? Então, de 2018. Como assim o nome do Adélio estava lá? Isso não foi respondido. Outros pontos dessa investigação, assim como agora as imagens do 8 de janeiro, entraram num sigilo absoluto, né? Numa pasta super confidencial que ninguém pôde tocar nessa pasta, nem a administração do próprio presidente Bolsonaro. Então tem muita coisa estranha e engraçado que, nesse caso do Adélio, a imprensa também não fala, né, dos laços políticos do Adélio com um partido político, o PSOL. Isso também não é falado. E a conclusão de que ele era apenas um lobo solitário, né, como dizem aqui nos Estados Unidos, foi uma conclusão muito rápida. Ou seja, um caso que continua a intrigar o brasileiro, respostas que não vieram dentro dessa investigação, e agora nós vamos ter que simplesmente engolir que esse advogado vai comandar um dos braços importantes desse atual governo super limpo, que não tem nenhum passado corrupto, que é a administração do PT. E aí, Silvio, o que dizer dessa nomeação aí do delegado federal Rodrigo Fernandes aí para a diretoria de inteligência da Polícia Federal? Veja, Paula, nada pessoal ao delegado, ao trabalho dele. Eu vou pegar por outro lado. Eu acho que, imagina se fosse o presidente Jair Bolsonaro fazendo nomeações que, de alguma forma, estão relacionadas a pessoas ligadas a crimes, ao passado. Imagina a repercussão que isso teria. Imagina se o Supremo Tribunal Federal já não teria entrado em campo como entrou em campo no passado. Imagina o que o senhor Randolfo Rodrigues não estaria falando e fazendo a uma altura dessas, como fez no passado, sempre que houve qualquer troca em comandos da Polícia Federal. É uma prerrogativa do presidente da República escolher o time, montar, né, o seu time, escolher nomes em determinados postos de inteligência, Polícia Rodoviária Federal e por aí vai. Mas o que acontece é que há um silêncio absoluto sobre as indicações do presidente Lula, vide no caso da Polícia Federal, Rodoviária Federal, também alguém que é simpatizante da Ilha de Cuba, por exemplo, do regime de Fidel Castro, não é mesmo? E quando o presidente Jair Bolsonaro tentou movimentar o comando da PF, houve uma enorme gritaria porque estaria protegendo alguém. Sobre o caso do Adélio, resta pouco a dizer, né? Há alguns crimes envolvendo, que misturam polícia com política, que talvez nunca sejam decifrados.